Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, que originalmente era um podcast do Jota, mas que hoje vai em vídeo, dada a urgência do assunto. Hoje nós estamos aqui para discutir a liminar que o ministro Alexandre de Moraes concedeu pela manhã, nesta quarta-feira, tornando sem efeito a nomeação do Alexandre Ramagem para diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. E a gente vai discutir esse exclusivo tema hoje nesse vídeo. Então estamos aqui com o Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Juliana Cesário Alvim, da UFMG. Diego, vamos começar por você. Decisão do Alexandre de Moraes suspende a nomeação, que é do presidente da República, de um diretor da Polícia Federal. O que você me diz da decisão? Felipe, esse foi um mandado de segurança impetrado pelo PDT, um mandado de segurança coletivo, e basicamente a alegação era de que a nomeação, nesse contexto em que aconteceu após as declarações do presidente Bolsonaro em resposta às revelações feitas por Sérgio Moro quando se demitiu do cargo de ministro da Justiça, somado o que o Moro falou e o que o Bolsonaro falou, isso seria, mesmo em caráter liminar, suficiente para considerar que haveria um desvio de finalidade nessa nomeação. Ela violaria, por exemplo, princípios da administração pública, como da impessoalidade, moralidade, e a decisão ela tem especificamente o efeito de suspender o decreto no qual Bolsonaro havia nomeado um novo ministro da Justiça, o André Mendonça, e também, no mesmo decreto, nomeado Alexandre Ramagem para diretor da PF. A decisão suspende essa parte apenas do decreto apenas relativa à indicação do Ramagem, né? E, posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto revogando o decreto anterior nessa parte que fazia essa nomeação. Mas, Diego, eu Sim. quero que você me diga o seguinte: essa é uma decisão normal, a gente sabe que não é sem precedentes, mas que problemas que a gente vê nessa decisão? Porque ela pegou muita gente de surpresa, inclusive em Brasília. Quando você olha a decisão, você pensa, bom, tudo bem, a gente viu a decisão do ministro Gilmar Mendes no caso da nomeação do Lula, lembramos da decisão da presidente, então, do Supremo, Carmen Lúcia, no caso da Cristiane Brasil, mas esse caso aqui pegou todo mundo de surpresa. Qual é o problema de uma decisão dessa? Felipe, não é uma decisão normal, é uma decisão, acho que você sintetizou bem, né? Já aconteceu no passado, mas são casos muito mal resolvidos, né, no direito brasileiro e na jurisprudência do Supremo. Inclusive, não há uma posição do colegiado do Supremo sobre a seguinte proposição: é possível fazer controle judicial de uma nomeação para um cargo desse tipo no Executivo com base em alegação de desvio de finalidade. Nós não temos uma posição sobre isso. E só lembrando que a nomeação para um cargo desses, né, por dispositivo expresso da Constituição, é competência privativa do presidente da República. No caso do diretor da Polícia Federal, o que a Constituição coloca é que a lei vai definir como é que vai ser essa nomeação e a lei poderia colocar exigências adicionais. No caso, o que a lei coloca é que tem que ser um delegado de polícia de classe especial, condições que o Alexandre Ramagem preenche. Então, embora haja uma série de considerações já antigas entre os juristas brasileiros sobre como que é possível haver controle judicial de atos administrativos, abuso de poder na realização de tarefas da administração pública pode gerar controle, a questão é que esse é um tipo de ato que está no coração da atividade política para a qual o Poder Executivo foi eleito, né? E por previsão expressa constitucional, compete privativamente a ele. Então, é difícil imaginar isso como um ato, uma decisão normal. E eu acho que o texto da decisão do ministro Alexandre de Moraes não chega a enfrentar justamente essa possível anormalidade, né? Há uma discussão extensa do que a doutrina brasileira diz
sobre controle de atos administrativos, como é preciso impor limites ao uso do poder, como é possível abusar mesmo de um poder de que o administrador dispõe. Tudo isso, em tese, ninguém discorda, né? A questão é justamente por que isso deve ser aplicado para controlar uma nomeação, ponto que ele não discute especificamente na decisão. E, além disso, a decisão se sustenta com muitos elementos fáticos. O que o Bolsonaro falou, o que o Sérgio Moro revelou. Então é como se a decisão tivesse, digamos, duas partes. Essa sim, ela investe bastante. Uma que, em tese, admitimos que é possível haver controle judicial de atos da administração pública. Ora, esse é um ato da administração pública, resta saber se ele violou algum limite. E aí passa-se, com muita rapidez, para a discussão fática, que é central nesse caso, né? Todas as revelações que foram feitas, e de fato são afirmações muito claras do presidente Jair Bolsonaro, que sustentam esse argumento de que há um desvio de finalidade, né? A fala dele é uma confissão de que estava usando esse poder de nomear para tentar, de alguma forma, interferir no funcionamento da PF. Então, essa é uma decisão anormal, essa é uma decisão que não pode ser facilmente enquadrada dentro do arranjo da separação de poderes no Brasil. Ela toca no coração de um poder, de algo que pela Constituição o Poder Executivo tem, né? Se isso fosse feito por emenda, é diferente, estamos falando de uma decisão judicial. E mais, né, ela é uma decisão que não deveria ser analisada sem se imaginar que há outros mecanismos de controle para violações do Executivo à Constituição. Então, você tem o processo por crime de responsabilidade, uma eventual indicação pode configurar outro tipo de ilícito. Mas o Judiciário anular uma nomeação, por mais que os fatos sejam esses, e eles sustentem essa hipótese do desvio de finalidade, é uma novidade que a decisão em si não discute de forma expressa. Tomás, e você? Em que você viu da decisão? O que te chamou a atenção? Bem, boa noite, Juliana, boa noite, Diego Recondo. Eu vi coisas parecidas, então vou chamar a atenção, acho que alguns temas que o Diego já levantou, né? Acho que a primeira coisa é que isso é uma liminar no mandado de segurança, né? A gente está discutindo o ato concreto. E com frequência, quando tem liminares como essa, né? Às vezes a gente esquece, às vezes, que tem dois requisitos para uma decisão como essa, né? Uma é a probabilidade, né, de procedência do pedido, digamos assim, né, chamado fumus boni iuris, e o outro é o periculum in mora, né, o perigo de que, se essa decisão não for dada imediatamente, pode ter um prejuízo. Esse é um caso em que, dados os fatos alegados, descritos, se for verdade que essa pessoa está sendo nomeada para interferir em investigações policiais que afetam o presidente da República, realmente haveria aí um risco de, né, a nomeação gerar danos irreparáveis, digamos assim. Só que a questão é que isso não é suficiente, né? A gente precisa saber se existe alguma probabilidade de fato, um controle como esse exercido, da procedência do pedido, ou seja, de que o tribunal decidiria de maneira positiva sobre a possibilidade de controle, não um controle em geral, como o Diego falou, controle especificamente da nomeação do presidente da República, do diretor da Polícia Federal, algo que é estabelecido por lei, né? E a gente não tem essa probabilidade de maneira clara, essa clareza de que isso seria provável, exatamente porque a gente não tem precedente do tribunal, né? A gente acabou de discutir aqui que há certos precedentes que não são do tribunal, eles são precedentes monocráticos individuais, né? Foi o ministro Gilmar Mendes, também numa liminar, que suspendeu a nomeação do Lula, né? Foi um juiz de primeira instância e depois, através de recursos, o Supremo até teve a oportunidade de controlar, a ministra Camilo teve a oportunidade de controlar, decidiu não controlar a nomeação da ministra, não chegou a ser ministra, né, da nomeada ministra Cristiane Brasil, mas ela não controlou por questões formais, né, do ato da decisão judicial. Então, eu só queria chamar a atenção de que como a gente não tem precedente do tribunal, é um caso que seria excepcionalíssimo. A gente está na exceção da exceção, né? A gente está tendo uma liminar contra um ato de presidente da República, que já é algo complicado, visão monocrática para controlar um ato de presidente da República, sem um precedente claro do tribunal que autorize isso, ou da lei. Por outro lado, como o Diego falou, nós temos outros mecanismos para isso, né? Eu queria chamar a atenção, temos mesmo, e eu acho que nisso me chamou muita atenção. Acho que o ministro Alexandre, ao dizer que há indícios suficientes para controlar esse ato,
Então, há indícios suficientes para, no mínimo, a gente iniciar, se não para ter uma condenação, por crime de responsabilidade ou mesmo crime comum. Porque os fatos são os mesmos. Né? Se o que ele está dizendo contra o presidente da República, se ele está dizendo que ele suspendeu essa nomeação porque há indícios razoáveis, claros, de que existe uma tentativa do presidente da República de interferir na Polícia Federal para afetar processos judiciais em curso, então ele está dizendo que, pelo menos na opinião dele, parece ter indícios claros de que há sim crime de responsabilidade e crime comum, talvez, em relação a isso. Quanto a reações do Legislativo, eu também chamaria atenção, o Diego tocou nesse assunto, acho que não ficou claro para o ouvinte. Acho que o que ele quis dizer por emenda poderia ser, a gente pode mudar esse processo. A gente poderia ter um processo para nomeação de diretor-geral que desse esse poder, não exclusivamente presidente da República, a gente poderia ter um sistema de lista tríplice, em que a própria categoria talvez criasse uma lista tríplice, por exemplo, e mesmo que se tivesse algum tipo de sabatina, né? Algum tipo de controle do Senado, por exemplo, como a gente tem para Procurador-Geral da República. Então, é possível mudar esse sistema. Se a gente está vendo que esse sistema pode ser problemático, especialmente num contexto em que a gente tem vindo cada vez mais operações da Polícia Federal afetando políticos em posições importantes, talvez a gente, de fato, precise pensar num sistema em que essa pessoa esteja mais blindada do que ela está hoje na sua nomeação. Então, acho que seriam essas duas coisas que me chamam a atenção, assim, para começar a nossa conversa. Eu queria lembrar de um outro caso, teve o caso Moreira Franco também, né, que houve um pedido também de suspensão da nomeação, caiu com o ministro Celso de Mello e ele negou a liminar, que era também, talvez, o mesmo argumento, certamente era o mesmo argumento de institucionalidade, porque estava sendo processado e podia mudar o foro, né? Diego, você quer falar alguma coisa? Mas eu queria falar uma coisa muito rápida sobre isso, então, Recondo, que realmente, quando a gente diz que a gente não tem clareza jurídica sobre isso, é importante você mostrar esse caso, porque são três coisas diferentes, a gente não tem clareza sobre nenhuma delas, né? A gente tem clareza de que existe possibilidade de controle de atos de administração pública por desvio de finalidade, isso a gente sabe. Mas qualquer ato é um tipo de pergunta. Segundo, esse tipo de nomeação, esse tipo de fato específico constitui desvio de finalidade, né? E terceiro, que é a questão de fato, né? Nesse caso concreto, há indícios suficientes de desvio de finalidade. O interessante do caso que a gente está discutindo é que, por um lado, talvez ele seja mais fácil, em termos de indícios, pelo menos, né, fáticos, né? A gente tem um ministro da Justiça se demitindo, dizendo que isso aconteceu, apresentando mensagens de celular relacionadas a isso. A gente tem um presidente que, em certa medida, indicou, se não falou especificamente que queria interferir, ele falou que certamente que ele queria ter acesso a, conversar, ter informações, interagir. Então, na parte fática, a gente está num caso que é mais claro. E certamente há perigo. Então, eu acho que é por isso que algumas pessoas, mesmo pessoas que normalmente se colocam na comunidade jurídica, normalmente se colocariam contra uma decisão como essa, parecem ter ficado mais abertas a uma decisão como essa. Porque a gente tem esses dois elementos. Tem perigo e a parte fática está clara. Mas juridicamente essa possibilidade existe? Isso eu diria que não está claro. E daí você vai me dizer, poxa, Tomás, mas então não pode fazer nada, então a gente deixa acontecer? Não, a gente está falando, não deixa acontecer. O quanto que um processo de impeachment que começa a se mobilizar poderia talvez ter um efeito similar no plano político, o presidente recuar se ele sentisse que outros poderes, no caso legislativo, estão se mobilizando em relação a isso. Né? Porque crime de responsabilidade, certamente um processo de crime de responsabilidade, num caso como esse, poderia no mínimo ser iniciado sem nenhuma dúvida. E digo mais, uma coisa só que eu queria chamar a atenção. Eu diria que, normalmente, quando os juízes, no curso de um processo, identificam que talvez tenha acontecido um crime, é prática normal eles oficiarem, né? O MP, oficiarem a autoridade responsável. Eu me perguntaria, eu sei que já existe um inquérito no tribunal, né, que já foi relacionado a esses fatos, ao Celso de Mello, mas eu me perguntaria se o próximo passo formal que você imaginaria, então, que o ministro Alexandre de Moraes não tomou, mas que está implícito na decisão dele, é oficiar, então, as autoridades relevantes. Ele deveria oficiar a Câmara para dizer que talvez seja o caso de iniciar um processo de impeachment. Eu fiquei com essa dúvida. Acho que é interessante se a gente visse isso acontecendo. Juliana, você, o que você destacaria da decisão? Boa noite, Recondo, Tomás, Diego. Na verdade, eu queria dar um passo atrás um pouco na argumentação que o Diego e o Tomás estão desenvolvendo. Eu concordo com
boa parte, mas eu tenho dúvidas com relação à parte fática. As alegações, elas são realmente chocantes e a confirmação do presidente, talvez, que não é tão direta assim, ela também impressiona, mas eu acho que tem um peso diferente nessas provas para abrir um inquérito, como aconteceu, né? E para uma decisão liminar em que você suspende a posse de um ministro nomeado pelo presidente da República. Eu tenho dúvida se esses fatos eles são suficientes para essa decisão, sobretudo nesse cenário que vocês apontaram de extrema anormalidade ou excepcionalidade desse tipo de decisão. Então, para mim, os fatos estão elencados, mas eles não são tão autoevidentes assim, que não exijam uma argumentação em cima desses fatos adicional, que para mim a decisão não traz. E aí concordo com vocês que, além de, para mim, não trazer esse engajamento com os fatos da maneira que eu consideraria desejável, não há um engajamento com a própria jurisprudência do tribunal. Então, esses casos que não foram submetidos ao Supremo, mas também uma jurisprudência, por exemplo, como a relativa a nepotismo, quando se discute limitações a nomeações de cargos que são políticos, né? Essa foi uma discussão que ela ficou bastante em evidência diante da possível nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixada nos Estados Unidos, né? Em que medida isso seria um cargo político ou seria um cargo de perfil mais técnico? E um segundo passo, em que medida, sendo um ou outro, isso impactaria na possibilidade de ser nomeado ou não? Acho que essa discussão ela também seria cabível nesse momento e ela não está em nenhum momento na decisão. Então, ela é uma decisão que ela é anormal por si, porque, claro, ela desequilibra um pouco a separação de poderes e, além disso, ela não justifica essa excepcionalidade com base nem nos fatos, a meu ver, e nem com argumentos jurídicos, recuperando a própria jurisprudência do tribunal. Diego, seu microfone está no mudo, Diego. Opa, obrigado. Complementando esse ponto que a Juliana levantou de diálogo com a jurisprudência do tribunal, se espraiando para outras áreas conexas, acho que é um excelente ponto, mas nem sobre as outras decisões que foram liminares monocráticas sobre tentativas de barrar, né, uma bem-sucedida, outras não, de barrar nomeações com base nesse argumento, a decisão se manifesta. Então, uma situação problemática, porque, na verdade, não está se construindo nada, né, não dialoga com nada que aconteceu, não aponta nenhum critério para o futuro, como o Tomás levantou perguntas que essa decisão não responde, e um dos argumentos que ele usa, na verdade, é problemático, porque faz a gente pensar no alcance para além desse caso que essa decisão pode ter, inclusive nesse governo, né? Porque se é verdade que um dos problemas é a tentativa do Bolsonaro de interferir, né? Se a prova que está sendo apresentada como suficiente para liminar na decisão é uma fala que mostra de que aquela pessoa não só é muito próxima, mas ela entra num contexto em que o presidente quer promover essa finalidade, usar essa proximidade para alguma coisa ilícita, parece que o problema não é o Ramagem, mas é o próprio Bolsonaro, né? Então, esse é o argumento da decisão, esse argumento é suficiente para tanta coisa, para controlar tanta coisa por decisão judicial, né? Então, é mais importante do que nunca que haja um tipo de discussão mais detalhada para que o tribunal possa, pelo menos, apresentar as razões pelas quais esse poder não pode ser usado, então, para reescrever a Constituição e dizer quando os ministros do Supremo acharem que é muito grave a nomeação, ela não pode acontecer. Deixa eu acrescentar, perdão, só queria acrescentar uma coisa, que nesse caso, especialmente tem um detalhe, que essa pessoa, né, ele era diretor-geral da ABIN, que foi sabatinado pelo Senado, ou seja, se ele é tão inapto para exercer um cargo desse tipo, existe um ônus argumentativo aí para ir contra não só a decisão do presidente da República de nomeá-lo agora, mas a decisão anterior que passou, inclusive, pelo Senado Federal. Tomás, tem só uma questão que eu acho que é política que circunda isso, que nós estamos tratando de um governo problemático na relação com o governo, um governo que passa por uma crise, e eu tendo a dizer,
e vou arriscar aqui, que essa decisão, se fosse levada a plenário, seria mantida por uma maioria acachapante. Então, nós estamos falando de momento político, sem dúvida nenhuma. E o Diego mencionou, se o problema é o presidente da República, ele vai indicar outra pessoa, ele vai indicar quem não for o Ramagem, ele vai continuar indicando essa pessoa. E essa foi a mensagem que eu recebi de um ministro do Supremo de manhã. Falei, tá bom, mas se é o presidente da República que vai continuar indicando, por que não esse? Ele falou, não, é um recado político. O recado político foi dado, o efeito jurídico indique outra pessoa simplesmente. Mas o recado político é bastante forte, que veio do Alexandre de Moraes e que é o relator do inquérito de fake news, que ninguém sabe ainda até onde pode chegar e o que pode encontrar. Então, me parece que a fundamentação que era para ser jurídica, ela está mais política e fora do papel do que a fundamentação jurídica. Mas do ponto de vista político... Não, mas é que só do ponto de vista político, quando você acha que tem razão, tem uma sinalização aí, e se é política, a questão é qual é o próximo passo do Bolsonaro, né? Ele está dizendo, inclusive, que gostaria de nomear, que vai insistir, que quer brigar, que quer nomear ele mesmo, se não hoje, no futuro. Mas ele vai agora, ele tem uma opção, ele vai ter que nomear alguém. Ele vai nomear alguém que seja visto como neutro, que seja visto como um quadro da Polícia Federal normal, alguém que já esteja lá, alguém que já esteja associado. É difícil ele nomear alguém que seja muito próximo ao ministro Moro, né? E algumas pessoas que estão lá são muito próximas ao ministro Moro. Eu não sei se a gente consegue imaginar isso acontecendo. Mas será que existe uma opção de meio termo aí possível? Ou se ele vai nomear, porque existem outros delegados que têm relações pessoais e de afinidade seja com o Bolsonaro, seja com a sua família, se ele vai nomear alguém equivalente, né? E porque se ele nomear alguém equivalente, a gente vai ver uma ação exatamente igual, e daí vai ser curioso a gente tentar entender se vai ter uma posição... se o Supremo encarar isso como enfrentamento, e geralmente quando o tribunal encara como enfrentamento a decisões deles anteriores, eles ficam ainda mais tranquilos para reafirmarem e às vezes se unem até de uma maneira mais clara. Você falou que tem uma maioria cachapante hoje, se ele insistir nisso, talvez essa maioria cresça, né? Talvez essa maioria Eu só queria aumente. acrescentar uma coisa com relação ao recado político. Eu acho que com certeza é um recado político, e acho que não só para o presidente Bolsonaro, também é um recado político para o Congresso Nacional, de um posicionamento supremo, um recado político também para a própria Polícia Federal, né? E o ministro relator Alexandre de Moraes tem uma relação de proximidade com a Polícia Federal, mas eu só queria acrescentar que há maneiras e maneiras de se dar esse recado político, né? E o que eu acho que a gente estava aqui questionando da decisão é que é um recado político que não se preocupa com a coerência interna do tribunal. E eu acho que aí você tem um problema, né? Um problema bem sério. E sobre isso, Ju, só... que é muito pontual, desculpa, Diego. Eu acho que a gente tem que lembrar que o ministro Alexandre de Moraes já tinha imediatamente dado uma decisão também problemática juridicamente, né? Dizendo que os delegados que estão trabalhando no inquérito que ele coordena, né, que tem a ver com fake news e com o Supremo Tribunal Federal, que eles seriam tidos que eles não poderiam ser mudados independentemente de quem assumisse o ministério e o cargo de diretor-geral, né? Então, eu acho que ainda é um sinal ainda mais interessante, porque já tinha dado esse sinal, isso já era um sinal. Aparentemente, o ministro não achou que isso era nem materialmente suficiente para resolver as preocupações reais e práticas que ele enxerga nisso, e também não um sinal suficientemente forte para ser dado. Ele fez questão de dar um sinal mais forte, quer dizer, não só ninguém pode tirar essas pessoas, né, esses delegados e agentes continuam, como não pode ser essa pessoa que vai assumir a direção. Mas desculpa, Diego, você queria falar. Não, eu ia só observar, né, o termo que a Juliana usou do recado, talvez se eu pudesse formular assim, né, tem um recado político, claro, mas não tem um recado jurídico, claro. A observação da Juliana, que a mensagem política não foi acompanhada de uma coerência argumentativa, e eu acho que há um recado jurídico claro por implicação, que é o mesmo que a liminar do ministro Gilmar Mendes lá atrás já tinha sinalizado, e que a negação, o ministro Celso de Mello depois não concedeu uma liminar equivalente no caso da Moreira Franco. Eu acho que há um recado jurídico, que no direito brasileiro, o ministro do Supremo estão livres para, diante de um presidente enfraquecido, suspenderem nomeações para cargos centrais da administração pública.
Então, acho que isso por implicação, ninguém diz isso não é dito nas decisões, claro, mas a mensagem que essas decisões vão sinalizando é essa, uma mensagem de liberdade sem critérios, mas que comparando os poucos casos que a gente tem algo a ver com o presidente estar enfraquecido. Esse é um tipo de decisão que não aconteceria num cenário normal, num cenário que isso não tivesse em questão a força do presidente. Lembrando que no caso da liminar do ministro Gilmar Mendes, negando a posse ou negando a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, foi exatamente no momento de total enfraquecimento, também com indícios de desvio de finalidade altamente controversos, até porque baseados numa gravação ilegal. Então, hoje, as pessoas estavam se perguntando qual era a decisão mais grave, a do ministro Gilmar Mendes no passado ou a do ministro Alexandre de Moraes agora. Vocês dão algum palpite sobre isso? Qual é a decisão juridicamente mais controversa, se é do Alexandre de Moraes ou do Gilmar Mendes? Eu diria eu diria que juridicamente me parece ser a do ministro Gilmar Mendes, porque havia ali um potencial desrespeito à própria autoridade do Supremo, né, na divulgação daqueles áudios. Então, me parece que tem um elemento de gravidade adicional daquilo ser utilizado como argumento, sendo que pouco depois o ministro Euri Zavascki reconhece a ilegalidade daquela divulgação. Isso, só para lembrar, o áudio entre Lula e Dilma, em que supostamente Dilma teria dito que a nomeação era para, ou daria indicações de que a nomeação era para o Lula não ser mais investigado pela Lava Jato de Curitiba. Tomás, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar algo, eu concordo, eu acho que aquela decisão foi ainda mais problemática, não, especialmente por conta, não só, é algo relacionado ao que o Diego falou, não só por ser uma afronta ao Supremo, está relacionado a isso, que era aquela decisão, a única coisa que ela fazia, para além de a gente discutir o quanto o ministro Lula de fato era uma pessoa que substancialmente, como chefe de gabinete, poderia ter um efeito imenso no governo naquele momento, e não era alguém que está sendo nomeado só para ser por conta da questão do foro, mas tem uma questão que é tudo sim, mas tudo que ela fazia era alterar o foro, né? A Lava Jato funcionava ao mesmo tempo em Curitiba e no Supremo, né? Outras pessoas estavam sendo julgadas, estavam sendo inclusive objeto de decisões do Supremo naquele momento. Então, eu diria que não só tem um problema com a prova em si, tem um problema com a liberação desse áudio ser uma afronta à competência do Supremo, mas tem um problema específico que se você comparar, nomear alguém, vou imaginando que é isso que está sendo dito, né? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas se você comparar em tese a opinião pública como ela enxergou esses atos, nomear alguém para que essa pessoa responda a um processo em um outro tribunal me parece menos problemático do que nomear o chefe da Polícia Federal, achando que isso talvez ajude a você potencialmente se proteger de uma investigação. Né? Lembrando que, como o próprio Moro disse naquele momento, isso a presidenta Dilma nunca fez e nem deu indicações de que faria. Né? Isso não foi feito. Então você achou a decisão de agora mais grave do ponto de vista fático? Prático, melhor dizendo? Não, eu achei a decisão que suspendeu o ministro Gilmar, dos ministros Gilmar, que suspendeu a posse do Lula, mais grave no sentido de que ela é mais problemática. Eu acho os fatos atuais mais graves, eu acho que o que aconteceu agora são mais graves, e como o que aconteceu agora é mais grave. Essa decisão, no ponto fático, como eu disse, no ponto fático, os indícios que existem aí parecem serem que, caso o Supremo tenha poder para suspender a nomeação de controlar esse tipo de ato, parece que isso poderia ser feito no caso como esse. Me parece que está dentro de desacordos razoáveis. Né? Claro que acho que, como foi feito por um ministro individual, imediatamente deveria ter sido pautado para o plenário, a gente deveria estar isso pautado para a semana que vem, mas não teve nem tempo para isso acontecer, porque o próprio presidente já anulou a nomeação. Né? E esse é o padrão que a gente vem vindo. Né? Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção o Diego falou, a gente não tem uma posição do Supremo sobre isso, a gente com frequência não tem, porque essas decisões perdem o objeto, que é um termo técnico, né? Com o tempo passa, se o ato deixa de existir, como o ato deixa de existir, não faz sentido mais controlá-lo, e isso vai acontecer de novo com esse processo. De novo, a gente não vai ter uma decisão, a gente não vai ter uma posição do Colegiado Supremo aparentemente sobre isso, tudo indica, e com isso, isso é particularmente perigoso, isso é pior que a decisão em si, porque cada vez mais a gente tem
supostos precedentes que autorizam esse tipo de situação, sem a gente ter de verdade um precedente do tribunal e sem a gente, o que é um problema não só porque falta uma decisão colegiada, mas também porque essa decisão colegiada talvez trouxesse parâmetros, talvez trouxesse elementos, talvez deixasse mais claro o que é necessário para um tipo de controle de ato como esse, na opinião do colegiado. E a gente continua sem ter isso e, pelo jeito, não vai ter. Juliana, você vota em qual das decisões como a mais grave? A do ministro Gilmar Mendes ou do ministro Alexandre? Eu acompanho Tomás e Diego, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim. Essa decisão, só para falar desculpe, não era para te cortar, mas eu achei que você estava terminando já, mas a gente não sabe, na verdade, se haverá controle do tribunal sobre ela, porque o presidente diz que insiste que é o Ramagem o indicado dele, mas a própria Casa Civil revogou a nomeação. Então, a gente não sabe mais o que vai acontecer, se vai haver a revogação da revogação, e aí a AGU vai recorrer ao Supremo, e se essa disputa vai continuar e, enfim, nós vamos ter uma resposta do tribunal. E mais, o ministro Alexandre de Moraes disse não ia levar imediatamente, ele deixou isso bem claro para quem perguntasse para ele, e ele esperar o término da instrução do mandado de segurança para então levar. Agora, Ju, desculpa, eu te interrompi, você ia completar. Não, eu ia completar fazendo só uma observação com relação ao ponto que o Diego colocou antes, né? Aquela formulação do recado jurídico. Tem esse recado jurídico muito claro da total liberdade de ministros individualmente para agirem como quiserem. Nesse cenário, com um presidente enfraquecido impedindo a nomeação de um ministro, mas tem outros recados que, se uma decisão como essa for tomada como precedente, que também corre o risco de, numa decisão futura, ela ser completamente ignorada, como as anteriores foram, que são consequências para a própria jurisprudência do Supremo, como, por exemplo, a questão da valoração das provas, né? E aí eu volto mais uma vez ao argumento que eu estava fazendo no começo, de que essas provas não são, para mim, tão contundentes assim, ou pelo menos que dispensam qualquer argumentação mais fundamentada. E aí eu lembrei disso porque a gente estava falando da decisão do Gilmar Mendes, e tem uma questão que é a própria prova que foi utilizada naquele momento, que se revelou depois uma prova que não estava exposta na sua integralidade. Então, além de serem áudios ilegais, que desafiavam a própria competência do Supremo, foram áudios que foram oferecidos não de maneira integral, como se revelou depois, né? Trocas de mensagens e áudios parciais. Então, mais uma vez, acontece uma coisa que já aconteceu naquela decisão, que é talvez uma decisão precipitada nesse sentido, com base em provas que são ali daquele calor político, que claro que cria um momento, que cria uma discussão que deve ser criada sim, mas talvez que devem ser já providências mais seguras e mais concretas e que possam envolver outros mecanismos, aqueles que a gente estava falando. Então, talvez os caminhos, como o Diego estava falando no começo, devam ser outros até por essa questão, né? Para não ter um risco de um arrependimento, como de alguma maneira ficou um pouco essa sensação no ar com relação à decisão do ministro Gilmar Mendes, embora ele, sendo perguntado sobre isso, negue o arrependimento, mas ficou essa sensação um pouco com a revelação dos áudios da troca de mensagens integrais daquele contexto. Só para a gente concluir aqui, o presidente, na posse nesta quarta-feira, a posse do ministro da Justiça e do novo AGU, deixou claro, mandou um recado para o Supremo de que houve uma ingerência, né? E falou, existe independência entre os poderes, respeita a decisão, mas ressaltou uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso também chama atenção sempre, né? Vocês acham, vou fazer uma pergunta aqui que é sempre capciosa, vocês no cenário atual acham que essa decisão seria mantida no plenário? Eu tenho dúvidas de que o plenário decidiria isso agora. Eu tenho a impressão de que pode ser conveniente, de alguma forma, manter esse cenário que eu descrevi, em que os ministros têm liberdade para, em casos extremos, confia-se a cada ministro identificar quando que vai ser algo tão terrível na visão dele que justifique esse tipo de intervenção. Então, a primeira coisa que eu diria, Felipe, eu não sei se os ministros teriam pressa para decidir esse caso colegiadamente. O que a gente viu até em todos os outros casos similares foi exatamente isso, né? Foi que o Supremo não se posicionou
e não se posicionando, o tempo político passou e os processos perderam objeto. Se esses precedentes indicam alguma coisa, indicam que esse comportamento tem sido um comportamento estratégico e que funciona, né? Que funciona tanto porque, com o tempo, a efetividade da decisão se realiza e não força a uma posição coletiva que poderia ser problemática, tanto pelo risco de você acabar né, sendo derrotado como relator, mas também por forçar a estabelecer parâmetros, que eu acho que é o que incomoda a gente aqui. Para outro juiz, inclusive, né? Para outro juiz, inclusive. Até porque a gente sabe, é que não deu tempo, né? Mas nesse caso, como em vários outros, e como acontece com frequência, o que não faltou foi ação, né? Essa foi a ação na qual teve uma liminar de um ministro do Supremo. Mas teve ação pelo que a gente acompanhou na mídia, teve ações em primeira instância no Distrito Federal, acho que em outros estados também, teve outras ações no Supremo, né, a DPF, não só mandado de segurança. Então, todas essas coisas foram se movimentando. A gente sabe que tinha uma possibilidade de que, se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse dado essa liminar, talvez um juiz de primeira instância tivesse dado algo similar pelo país. Então, a gente sabe que essa incerteza é um dos problemas, vai se manter, ela vai continuar pelo que a gente vê, eu acho que o que incomoda, se você me perguntar, existe possibilidade de controle de nomeação, de ato pelo presidente da República, de cargo de sua exclusiva nomeação? A sua resposta seria, poder não pode, mas de vez em quando acontece. Se você me perguntasse, então, o que você precisa saber para prever, eu falar, olha, vai depender do relator e vai depender do que tipo de indício fático você tem que gera algum tipo de comoção, seja entre os ministros, seja na sociedade em geral, né? Então, no caso do ministro Lula foi um áudio, que nesse caso foi alegações de um ministro, mensagens de celular. Então, a gente precisa ter algum tipo de elemento fático, aparentemente, mas especialmente a gente precisa ter um relator que esteja disposto a fazer isso. E você, Juliana? O que você acha? Eu acrescentaria, concordo, acho que o tempo é chave, mas eu acrescentaria que, no caso específico do Alexandre de Moraes, ele está manejando ainda duas peças que dão muito conforto para esse timing, que são os dois inquéritos que estão com ele, tanto o da fake news quanto o inquérito sobre o ato que foi realizado em prol do AI-5, da ditadura e coisas desse tipo, que teve participação inclusive do presidente Bolsonaro. Então eu acho que ele tem três peças para jogar e para jogar o tempo uma à luz da outra. Então eu acho que ele está com muita coisa na mão para poder fazer uma decisão entre liberar isso para o plenário ou não. Isso sem contar com outro inquérito que está com o ministro Celso de Mello, que o relator é diferente, mas que também desempenha um papel aí. A depender do que vai surgir nesses inquéritos, esse tempo pode ser abreviado ou estendido. Felipe, só uma última observação. Acho que a sua pergunta tem duas versões diferentes, pensando aqui, né? Uma os ministros do Supremo, no momento em que souberam da decisão, concordaram, ficaram satisfeitos com a decisão? Acho que sim. Mas eu acho que isso não é a mesma coisa que perguntar se essa questão fosse levada ao plenário daqui a uma semana ou duas, se eles necessariamente votariam nesse sentido, né? Então, quanto à primeira pergunta, eu diria sim. Quanto à segunda, eu realmente não sei. Acho que dependeria de quando ela seria pautada. Eu acho que sobre isso, lembrando algo que, inclusive, sobre o qual, se não me engano, o Diego já escreveu, né? Quando a gente pensa a posição dos ministros sobre isso, tem três posições diferentes. Tem ministros que dariam uma decisão como essa, tem ministros que não dariam, mas ficaram felizes que ela aconteceu. O que é diferente de você ter que no plenário decidir, né? Você certamente tem certos ministros que que eu acho que é explicar isso, certos ministros que, se fossem relator desse processo, não dariam essa liminar, talvez, por suas próprias convicções e pela maneira como eles encaram esse tipo de decisão, mas que, como não são eles que estão dando, não são eles que são objeto da crítica. Inclusive, se alguém perguntar para eles mais para frente, daqui a uns anos, eles podem dizer que discordam. É uma situação muito confortável na qual você fica feliz em relação a isso, sem ter que estar ligado à decisão, né? E isso vale para as outras decisões que a gente viu antes também. Acho que isso também vale para o incidente anterior do ministro Gilmar. E falei só sobre uma coisa que, para ver essa confusão que a gente vive, a situação tão confusa que a gente nem mencionou o fato de que um juiz de primeira instância determinou que o presidente da República entregue seus exames para comprovar se ele foi infectado por Covid
se ele tem, por coronavírus ou não, né? Então, assim, isso mostra, que a gente estava falando antes, que juízes de primeira instância estão fazendo coisas que a gente não imaginava possíveis, e que a nossa situação é tão caótica que as coisas nem estão chamando atenção, porque a gente tem outras coisas acontecendo, nesse caso por conta de ministro do Supremo, que fazem com que isso fique em segundo plano e nem caiba no programa de hoje. Ju. Não, Ju, desculpa. Para fechar aqui, eu queria só lembrar, vocês falaram dos 2 inquéritos, e tem um detalhe que eu acho que vai aparecer e talvez a gente vá ter que tratar isso nas próximas semanas. Você mencionou, né? O ministro Alexandre de Moraes relata esses 2 inquéritos de fake news e sobre as manifestações. E a PGR já escalou 2 assessores para trabalharem com compartilhamento de provas. Então a gente vê que as 2 coisas estão imbricadas e que talvez a gente só vá entender inteiramente essa decisão daqui a algum tempo, quando esses inquéritos chegarem a algum resultado. Vamos ver se daqui a alguns meses, a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente volta a falar aqui. Eu queria agradecer novamente a vocês. A gente volta num próximo programa, ou em vídeo ou em áudio, e se você quiser receber as notificações dos nossos programas e dos nossos conteúdos, clica no sininho aí do lado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Valeu. Um homem honrado, um homem com vasto conhecimento, um homem à altura de representar e de ser o chefe da segurança do chefe da presidência da República. Creio essa ser uma missão honrada para o senhor Ramagem. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará.